aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Gente, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo, porque a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo não para condenar os pecadores, e sim para salvá-los. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse, não necessita de médico os sãos, mas os doentes. Eu vim não para salvar os justos, mas para chamar os injustos, os pecadores, ao arrependimento. E aí, eles vêm com esta mulher, interessante, a Bíblia diz que eles colocaram ela no meio, e aponta o dedo para ela e diz, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aí Jesus inclina e começa a escrever na terra, e eles com muita insistência. Aí Jesus lança então a sua palavra. Quem dentre vós, ou aquele que dentre vós estiver sem pecado, estiver sem, absolvido de pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe por que Jesus justificou esta mulher? Porque quando você abre a sua Bíblia, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 15 ao 17, olha o que diz a Bíblia. Primeiro capítulo de João, versículo 15 ao 17. João testificou dele quem? Veja o contexto, de Jesus. E clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim e é antes de mim. Olha o testemunho de João. Porque ele foi primeiro do que eu. Agora veja os versos seguintes. E todos nós recebemos também da sua plenitude, inclusive esta mulher. Ele dizendo, ele veio, ele é antes de mim. E todos nós recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça. Repita-se após mim, com graça sobre graça. E olha o verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. É por isso que esses homens chegaram e começaram a dizer, na lei nos mandou Moisés. Era o argumento da lei. Matou, morreu. Roubou, vai ser apedrejado. Adulterou, vai ser apedrejada. A lei dizia isso, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia! Irmão, isso aqui é extraordinário, porque hoje você vive na graça. Pastor, mas o que é graça? Muitas vezes nós falamos de graça. Irmão, graça, nós falamos hoje como o presente imerecido de Deus. Graça é dádiva de Deus. Olha para cá, graça é presente de Deus. Pastor, o que é então graça? Graça é eu receber de Deus aquilo que não mereço. Você não merece ser salvo. Você jamais merecia
estar neste lugar, mas não é por méritos seu e nem meu que nós estamos aqui, porque Paulo escreveu aos Efésios 2:8, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, pela graça sois salvos. E aí Paulo diz, no verso 9, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então graça é isso, graça é eu receber de Deus aquilo que eu não mereço, isso é graça. Agora, se a graça é aquilo que não mereço, mas eu recebo, o que seria então misericórdia? Aquilo que esta mulher precisava. Graça é aquilo que eu não mereço, mas recebo. Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas não recebo. Por isso, essa mulher merecia misericórdia, mas a lei diz não, condena ela. Condena, ela não pode receber misericórdia. Por isso que trouxeram o problema para Jesus. Mas Jesus, especialista, ele é a graça. E a lei foi dada por Moisés, mas a graça e as verdades vieram por Jesus Cristo. Quando Jesus diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire pedra contra ela. Olha o que diz o verso seguinte. Foi saindo, olha para cá, desde o mais velho até os mais novos. Foram saindo, e cada um saindo, eu acredito que jogava a pedra do lado ali. Vergonha. Foram saindo desde o mais velho até os últimos, diz a Bíblia. E aí ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus, diante daquela cena, quando ele diz, qualquer dentre vós que estiver sem pecado, não é como alguns citam, tá? Aquele que não erra, que atire a primeira pedra. Cuidado, você está citando o versículo errado. Não é aquele que não erra, aquele que não peca. Lá na praça de São Cristóvão, tinha um culto ao ar livre. Aí o pastor colocou uma irmã para pregar a palavra. A irmã, coitada, abriu a Bíblia em João 8 e começou, aquele que não erra, que atire a primeira pedra. Um bêbado lá do outro lado pegou uma pedra e pá! Acertou bem no rosto da irmã, o sangue jorrava, descia. O pastor pegou o microfone e olhou para o bêbado e disse, você não erra não? Eu disse, dessa distância. Então não é aquele que nunca errou, é aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não é errou, é o que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Só ficou Jesus e a mulher. E eu fecho as cortinas aqui dizendo, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles? Parece que Jesus coloca até um entre aspas aí. Aqueles já não estavam mais presentes lá. Aqueles teus acusadores, ninguém te condenou? E olha a resposta da mulher. Agora Jesus pergunta e dá liberdade para ela falar, porque diante dos seus acusadores ela era vitimada, não podia abrir a boca e nem se justificar. Mas agora Jesus dá a oportunidade para ela falar. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?
Verso de número 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Oh, irmão, diante da justificação de Cristo na sua vida, ninguém pode apontar o dedo para você. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 5: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está justificado em Cristo. Mulher, ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Isso me chama a atenção, porque olha, era para Jesus dar um grande sermão nesta mulher. Dizer: está vendo, ó, por causa desse teu ato, você foi trazida aqui, sabe, isso não é bom para você. Irmão, diante de uma palavra de amor, você pode ganhar vidas para Jesus, sem falar do pecado dela, sem apontar o dedo para ela. Você pode pregar para um homossexual, dizer para ele: olha, eu te amo, Jesus quer te libertar, quer te salvar. Você não precisa falar da sua prática, do seu pecado, não. A mulher sabia que era pecadora, mas diante do ato de amor e de justificação de Cristo,